Aprenda a criar thumbnails que não só capturam a atenção, mas também fazem o seu público clicar. Hoje eu vou te mostrar técnicas para criar thumbnails altamente clicáveis. A thumbnail é a primeira impressão do seu vídeo, então as pessoas vão olhar para a capa e vão decidir se clicam ou não. Isso é importante porque isso vai definir a sua taxa de cliques. Uma boa thumbnail é o que pode diferenciar se um vídeo será totalmente ignorado ou vai se tornar um potencial viral. Hoje eu vou te guiar pelo processo de criação de thumbnails passo a passo, usando o Photoshop e também a inteligência artificial, enfatizando sempre os conceitos-chave para uma thumbnail altamente clicável. Antes de mostrar o passo a passo na tela, primeiro a gente precisa entender o que faz uma thumbnail ser altamente clicável, ser irresistível. Existe uma ciência e um conceito por detrás de todas as thumbnails de sucesso. Isso inclui cores vibrantes, texto legível, quando necessário, e elementos que geram curiosidade, urgência, desejo e identificação. Por isso eu quero começar falando sobre a paleta de cores. Sim, cada aspecto da thumbnail, até mesmo uma paleta de cores, ela é pensada, nada é aleatório. Bom, vamos analisar essa thumbnail do MrBeast. Perceba que no fundo existe uma casa dourada, então é um amarelo ouro, e de fundo temos as cores azul. Será que isso foi feito de forma aleatória? Se a gente acessar o color.adobe, a gente vai ver que não é aleatório. Clica aqui em harmonia de cores e coloca o complementar. E agora a gente vai procurar aqui um amarelo ouro, ok? Então, ó, vou jogando aqui para cá, ó, mais ou menos, sei lá, aqui, né? Acho que aqui é um amarelo ouro. E veja o que acontece. Assim que eu jogo o amarelo ouro aqui, do outro lado complementar, ele me aparece o azul. E aí a gente tem as tonalidades aqui e aqui também. Se a gente olhar para a thumbnail, a gente vai ver que tem um amarelo ouro na casa. E depois temos o azul. Isso é para dar o contraste. E se você acha que isso é só uma coincidência, então veja essas outras duas thumbnails que utilizaram essa mesma paleta de cores, o amarelo, o ouro e o azul. Vamos pegar um outro exemplo. Eu acessei o canal do MrBeast e vim aqui em alta, ou seja, o vídeo mais assistido é esse Round 6, certo? E eu quero analisar essa thumbnail com você, para ver o que ele utilizou dos elementos que a gente já falou, nessa thumbnail que fez o vídeo viralizar. Então eu preciso que você repare nisso aqui. Eu peguei a capa do filme e peguei a thumbnail do MrBeast. E o que a gente vai identificar na thumbnail do MrBeast que tem na capa? Porque ele gerou identificação. Então a primeira coisa que você consegue perceber é que ele está utilizando praticamente as mesmas cores. Então quando você vem para a capa do filme, você consegue ver as cores, né, da jaqueta. Então eles estão usando uma jaqueta que é verde e branca. Quando você vem para a capa do MrBeast, você vê a mesma coisa. Jaqueta verde com listra branca e a camisa também é branca. Um outro ponto importante. Se você der um zoom aqui, você vai ver que na camisa do personagem principal tem o número 456. Ele se preocupou em fazer a mesma coisa aqui. Então o cara que está aqui na capa, ele acaba tendo o número 456, gerando mais uma identificação. Além disso, a gente consegue perceber as identificações visuais. Boneca, a árvore e até mesmo essa casinha aqui, ó. Então, nada foi feito aleatório. Se você for notar, se a gente for dar um zoom, aqui atrás, então você vê que ele está em vermelho, com uma roupa vermelha. E quando você vem aqui para o MrBeast, ele está usando essa mesma cor. Então ele cria toda uma identificação que quando você olha, você faz a associação do filme com o vídeo do MrBeast. Além disso, tem um outro ponto que é importante, que é o MrBeast aqui na capa, certo? Em todos os vídeos, porque isso gera identificação. Todo mundo sabe que é um vídeo do MrBeast. É óbvio que não foi só a capa que fez o vídeo viralizar. Inclusive, o MrBeast tem milhões e milhões de visualizações, porque ele tem uma fórmula. E isso não é só thumbnail, mas também o roteiro do vídeo, como também a edição. Agora eu quero te mostrar na prática como que você cria uma thumbnail altamente clicável com os conceitos que eu te ensinei. Então vamos imaginar que o título do vídeo seja Técnica Revelada, Thumbnail para YouTube altamente clicável. Bom, a primeira coisa que eu faço é anotar os pontos centrais
que devem envolver todo o processo criativo da minha thumbnail. Bom, definido o título, agora eu preciso definir os pontos centrais da minha thumbnail. Então, quando você analisa o título, você vai ver que a gente cita thumbnail, então eu preciso ter uma imagem ou um texto que represente isso. Eu também preciso pensar em elementos que representem o altamente clicável. Terceiro, preciso gerar identificação, porque eu preciso trabalhar esse branding, então geralmente vou colocar uma imagem minha. E por fim, eu tenho YouTube, então eu preciso de algo que represente isso também. Feito isso, eu chego na seguinte conclusão. No ponto A, eu vou utilizar imagens que representem thumbnails altamente clicáveis e que deram certo. Para o ponto B, eu vou colocar um print de uma taxa de clique do YouTube, mostrando a importância de uma thumbnail e a sua relação com a taxa de cliques. O ponto C, eu vou colocar uma foto minha. E aí pode ser surpresa para gerar uma emoção, ou, sei lá, alguma coisa que revele algum segredo. Enfim, eu vou pensar ainda na foto que eu vou utilizar, mas o fato é, vou utilizar uma imagem minha. E por fim, vou utilizar o ícone do YouTube para trazer essa representatividade que a gente está falando do universo do YouTube. Então, a primeira coisa, eu criei um arquivo e abri todas as thumbnails que eu ia colocar dentro da minha thumbnail. São thumbnails já prontas, tá? Então eu coloquei tudo lá dentro e comecei a renomear as camadas e organizar para ter mais facilidade no trabalho. Então organizei tudo por pasta. Depois eu procurei uma foto minha que pudesse colocar dentro da thumbnail. Então eu procurei ali uma foto surpresa, ou então uma foto talvez trazendo um significado maior, e decidi por essa foto aqui. Depois fui organizando novamente ali as thumbnails dentro e comecei a colocar um efeito 3D nelas para poder organizar elas ali. Então eu fiz isso com a primeira thumbnail e repeti o processo em todas as outras thumbnails. Depois comecei a organizar ela dentro do meu campo ali da thumbnail para que ela fique tudo harmonioso. E percebi que uma quarta thumbnail não estava fazendo sentido, então eu excluí ela, posicionei ali virando um pouquinho, fiz um efeito de sombra em todas as thumbnails, depois eu fui para a paleta de cores. Na paleta de cores eu defini que tinha que ter a cor vermelha e logo ele me deu como contraste a verde. Depois acessei meu YouTube e dei um print na taxa de cliques. Posicionei ela ali para que eu tivesse todas as thumbnails e a associação da taxa de cliques. Voltei para a paleta de cores e comecei a pegar ali as cores do vermelho e o verde que o própria paleta me deu. Então, posicionando a cor vermelha, ele me deu o verde. Comecei a fazer alguns desenhos ali de uma flecha para cima e um mais, para dar um significado de maior taxa de clique. Depois, peguei o ícone do YouTube, tirei as bordas e comecei a posicionar também dentro do meu vídeo para trazer essa característica do YouTube. Fiz um borro nele, para não ficar muito aparente, porque é só um detalhe, e comecei a aplicar as cores que a paleta me deu, que era o verde e depois o vermelho. Feito isso, tirei um print da minha tela ali para colocar como background e deixei bem opaco, bem reduzido ali a nitidez, só para dar um efeito diferente. Depois eu apliquei o Camera Raw para dar um contraste, uma nitidez maior e ficou desse jeito. Agora eu quero te mostrar como que você pode também utilizar a inteligência artificial para criar thumbnails também altamente clicáveis, ou seja, atrativas apenas utilizando a inteligência artificial e fazendo alguns comandos. Eu quero te mostrar isso na prática. Então eu acessei o meu ChatGPT 4, eu pago o ChatGPT, e dentro do ChatGPT 4, que é o pago, você tem vários recursos. E um deles é esse Daily, o Dale, que é a criação de imagens, tá? Eu não sei se a pronúncia está certa, mas é esse plugzinho aqui. Então, eu vou aqui dar o comando para o ChatGPT, pedindo para ele criar uma imagem 16:9 realista e de alta qualidade. E ali depois eu descrevo com detalhes como que eu quero essa imagem. Então, um homem sentado no trono com estufa vermelha. Esse homem usa terno e tem cara de golpista. Em seu rosto leva um sorriso sarcástico. De fundo estão caindo notas de dinheiro com marcas de sangue. Vou dar um enter e vou ver o que ele traz para mim. Ele demora um pouquinho aqui no processo criativo. E essa foi a imagem gerada. Para baixar, eu clico nela e clico nessa setinha de download. O ponto é, você pode refinar ela aqui mesmo, mandando outros comandos, ou jogar no Photoshop e fazer algumas mudanças. Quero criar uma segunda imagem jogando o segundo comando aqui. Então eu pedi para ele criar novamente uma imagem 16:9, realista, com alta qualidade. E dessa vez é uma estátua de pedra no centro da imagem,
Grande e vista de baixo. Essa estátua representa um ídolo do povo. Em volta tem muitas pessoas admirando, mas estão todas com os olhos vendados. Vamos dar o comando, vamos ver o que ele traz pra gente. E essa foi a imagem que ele trouxe pra gente. Lembrando que você pode refinar trazendo outros comandos. Mas cara, com um simples comando você consegue fazer thumbnails altamente criativas e clicáveis, até mesmo para canal Darks. Agora, se você aparece no canal, recomendo que você coloque a sua identificação aqui, que é o seu rosto, para que as pessoas saibam que é o seu vídeo. Isso gera um brand absurdo. Bom, se inscreva nesse canal e curta esse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, retribua se inscrevendo e curtindo, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima.